Então, pessoal, hoje nós vamos ver, então, JavaScript, pôr a mão na massa com programação a sério, agora que a programação começa finalmente, né? Porque CSS, HTML, eu estou usando aqui o Nelvin, né? A gente não pode bem chamar isso de programação, né? Ou seja, a gente pode ver mais o CSS aqui como uma linguagem de estilização, né? Uma linguagem de estilos, né? Aqui, o HTML seria mais uma linguagem de marcação, né? De estruturação aqui de conteúdos e tal. Ou seja, não entra realmente aqui lógica de programação e conceitos de programação mais a sério. O que são esses conceitos de programação? É aquilo que a gente estava conversando aqui há pouquinho, né? É trabalhar com variáveis constantes, com fors, ifs, funções, por aí fora, até chegar na tal orientação a objeto, ou ainda ir para linguagens funcionais, que aí é mais difícil ainda, um Haskell da vida, um Erlang, que aí é outro campeonato ainda. Então, programação, e ainda há outras, tem a Julia, tem umas linguagens muito massas aí, tanto programações a muitos estilos e tal, e lógicas também, variadas e padrões, meio que infinitos. Ou seja, o leque aqui de linguagem de programação é muito extenso. Então, o JavaScript, eu considero que é uma boa linguagem para o pessoal iniciar, okay? Porque a gente consegue tanto trabalhar o back-end como o front-end e ter aqui um desenvolvimento full stack com uma linguagem só. E é uma linguagem que é antiga, já tem muito tempo, mas que, ao mesmo tempo, tem assim, um legado. Tem ali uns comportamentos um pouquinho estranhos, mas, no geral, que tem a ver com o seu legado, né? Mas, no geral, é uma linguagem muito fácil de entrar e bem harmoniosa e tal, e que dá aqui uma mão na roda para a gente desenvolver tanto soluções web, como soluções de back-end, com Node.js dá para fazer muita coisa, com o Boom, que a gente viu do outro dia, que é um novo motor JavaScript também. Portanto, com JavaScript a gente consegue fazer aplicações desktop com Electron, né? E vai embora. O Spotify, até o Discord também é feito com Electron, né? E mais o que dá para fazer com JavaScript? Aplicações mobile também, né? Dá para fazer também com React Native e o PhoneGap e o Cordova e por aí fora. Portanto, não falta também frameworks mobile também para fazer apps também. Portanto, JavaScript dá aqui liberdade total para fazer de tudo aqui com o computador. Olha aí o Nuno comentando aí de Lisp, muito bom. Também Lisp é a outra, okay? Muito interessante também. E na cadeira de inteligência artificial, bacana. Inteligência artificial também puxa para o Python, né, e tal, mas também tem inteligência artificial aqui com JavaScript, também tem uma versão do TensorFlow para JavaScript, também é bacana, também mexer com isso, com redes neurais e tal, em JavaScript. Então, beleza, pessoal, vamos então pôr a mão na massa, como é que a gente programa em JavaScript. Bem, a programação em JavaScript, o mais simples, assim, para a gente começar aqui a ver alguma coisa a mexer, é em qualquer parte do nosso código HTML, nós colocarmos a tagzinha de script. Okay? Se eu colocar aqui a minha tagzinha de script, então aqui dentro agora eu consigo colocar algum código de JavaScript. Então vou pôr aqui um alert, né? Vou lá, JavaScript. E aqui eu vou pôr um console.warning, né? Que é só o warning que a gente coloca. E aqui, alerta de teste. Já demonstro o que isso acontece. Beleza. Gravando aqui o arquivo, então nós temos duas instruções, né? O alert, ele vai disparar ali uma janelinha, e esse console warning vai escrever na nossa console ali do browser. Então, o que é isso? Se eu atualizar aqui a minha página, olha, já tem aqui o problema do acento, né, que a gente já falou também, e tem aqui o lado JavaScript, aparecendo aqui essa janelinha, e se eu agora abrir aqui a minha consola, eu tenho aqui o alerta de teste. Okay? Então, aqui eu já faço uma interação com a minha consola aqui no browser. Ora, o que a gente pode fazer aqui nessa consola? Bem, eu escrevo aqui no meu código, né, e
eu consigo colocar vários tipos de mensagens aqui. Eu tenho o console, console.error, por exemplo. E temos o console.log, que é o mais conhecido aí, né? Que é mensagem de log. Qualquer coisa. E agora, se eu atualizar aqui a minha janelinha, então eu tenho aqui a minha mensagem, né? E aqui agora tem as outras 3 mensagens aqui na console. Então, tudo que eu começo aqui com console, e aqui eu digo o nível de cor ou de gravidade que tem aqui, né? Das minhas mensagens. Aqui em cima, a gente consegue controlar o que aparece e o que desaparece. Eu posso ver só os logs. Tem o info também, tem um debug, né? Outros modos, que a gente pode mandar também mensagens aqui. Os warnings temos aqui esse, e os erros, então aparece aqui os outros, né? Então temos aqui esse seletor aqui. Então, pessoal, navegar bem aqui nessa caixinha é importante, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente vai ver essas abas aqui no geral, mas para já vamos focar aqui, então, nessa parte aqui do console. Aqui, a gente pode também injetar algum código, provocar alguma execução de código, ok? Então, eu posso aqui fazer um alert, olá, pela console. Aqui também executa. Então, qualquer código JavaScript que eu colocar aqui, ele executa. Eu vou pôr aqui um info agora. Informação geral. Então, entrou aqui um info, agora tem aqui o infozinho aqui do lado, aqui com o i antes, e vai embora. Okay? Então, aqui a gente pode testar também o código JavaScript. Eu vou utilizar também essa ferramenta, beleza? Bem, como a gente já falou no CSS, ter código misturado, né? Ou seja, isso aqui é um código JavaScript no meio de um código HTML. Não é o mais indicado. Okay? Não é o ideal fazer isso. Então, como é que a gente resolve isso? A gente pode resolver isso da seguinte forma, que é o seguinte. Eu posso vir aqui no meu terminal. Aconteceu aqui, deixa eu ver aqui a mensagem. O que é errado? Eu posso vir aqui e aqui eu tenho aqui do lado. Opa, peraí. Eu não tenho aqui nenhuma pasta, né, de scripts, né? Então eu posso criar aqui uma pastinha que é então scripts. Ok? Criei aqui essa pastinha de scripts. E aqui dentro dela, então, eu vou criar um arquivo que vai ser o meu arquivo de script principal. Agora estou tentando lembrar como é que eu crio aqui um arquivo no Neovim. Alguém lembra do shortcut? Me deu aqui uma branca. Bem, vou criar por aqui, mano. Normalmente eu crio os arquivos pelo terminal mesmo. Até fica mais fácil. Né? Scripts, aqui um main.js, algo assim. Já está aqui em cima. Beleza. Então, aqui eu tenho, então, meu arquivo, e agora eu vou, então, mover aqui o meu conteúdo, aqui desse lado. Vou mover, então, lá para o outro lado. Aqui, então, aqui o meu arquivo JavaScript. Né? Como é que eu incluo agora ali no HTML? Bem, pessoal, eu tenho que pegar aqui, no index, né? Eu tenho aqui no index, agora eu posso apagar isso aqui tudo. Normalmente, quando a gente inclui o nosso script, a gente coloca no fim do arquivo do HTML. Podemos pôr aqui no início também, mas acaba sendo comum a gente colocar aqui no
no fim do nosso arquivo HTML. Por quê? Porque isso vai facilitar que o nosso carregamento da página, ele faça primeiro o HTML, e depois, então, o CSS, né? Ou seja, primeiro é enviado para o browser o HTML vai puxar o CSS para dar o estilo da página, e depois, no fim, puxa o JavaScript, porque o JavaScript não tem, assim, normalmente muita interação ali com conteúdo, e por aí fora vão ser funcionalidades extras, né? E aqui eu tenho o meu main JS, okay? E aqui, então, posso fechar a minha tag de script. Então, essa é uma forma comum de se injetar. Aqui até a tag de script costuma ter tanto faz a gente fechar desse jeito. Executei aqui. E agora, o que aconteceu? Força aí, Wagner. Edu, eu não me recordo agora qual que é o parâmetro que você, botando o script lá no começo, é Defer, o parâmetro é Defer. Ele carrega primeiro o HTML e depois o script, JavaScript. Exatamente. Dá esse efeito assíncrono, né? Joga para depois. Força aí, queria complementar alguma coisa? Eu queria só confirmar com você se é isso mesmo, ou se tem algum uso exclusivo. Não, o def, se não me engano, é isso mesmo. Não, mas tem o async também. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui uma... Porque eu, sinceramente, eu já usei e não lembro bem. Ok, o def diz ao navegador para executar o script apenas quando a análise do HTML estiver finalizada. E o async é usado para indicar ao navegador que o script pode ser executado assincronamente. Ok, a análise do HTML não será pausada. Então, são dois processos diferentes. Então, o async vai dizer para carregar o script em paralelo, no momento que quiser, né? E o Defer, ele vai basicamente dizer que não, olha, carrega todo o HTML primeiro e depois, só depois, executa aqui o processo JavaScript, né? Vamos a falar disso, que é essa palavrinha aqui, o Defer ou o async, né? Porque altera aqui o comportamento do JavaScript. Pessoal, isso aqui já é um pouquinho mais avançado, tá bem? É um conceito um pouquinho mais avançado, que assim, para já, não é muito relevante isso. Então, não se fiquem sim, muito nesse detalhe. Para quem já manja, é bom, até para mim, nesse caso, relembrar aqui essas noções. O async a gente usa até bastante ali no React. O Defer eu não lembro, acho que ali no React que não funciona direito. Edu, aí dessa forma a gente pode deixar essa linha lá dentro do header mesmo, utilizando o Defer? Sim. Porque ele vai analisar todo o HTML primeiro mesmo e depois processar o JavaScript, né? Certo. Ok. Mas eu acho que isso vem a hábitos do meu tempo de jQuery, Bootstrap, que daí colocava assim muito aqui o script no fim. Mas é como achar melhor aí, é o legado histórico. Não sei se vocês separaram, mas com a barrinha aqui não funcionou bem, não funcionou legal. Então, o iframe também tem isso, o textarea, tem que umas tags no HTML que ele obriga aqui fechar aqui a tag script assim ao lado. Pelo menos foi o que me pareceu aqui. Estou reforçando, caso alguém tenha aqui algum problema, relembrar que tem que pôr mesmo aqui a tag. Pode ser por aí. Então, beleza. Assim a gente já tem o nosso arquivo aqui separado. E que nós conseguimos agora programar aqui em JavaScript num arquivo organizado aqui à parte. Então, se eu for ver aqui no meu network, agora eu tenho, né? Se eu clicar aqui em JS, eu tenho aqui o meu main JS, e aqui, então, consigo ver o response e o código que foi enviado. Bem, pessoal,
Agora eu vou demonstrar um pouquinho aqui dentro da console, tá bem? Para ser um pouquinho mais ágil. Então, em JavaScript, a gente tem o conceito de variáveis, né? Sendo uma linguagem de programação, variáveis é importante. Antigamente, a gente tinha o var. Hoje em dia, a gente não usa já o var também. Está meio que proibido aí o pessoal de usar. Tem um comportamento bem diferente. Há um legado histórico de JavaScript, né? Em que o var tem um comportamento meio bem diferente, mas não vale a pena estar detalhar agora, para a gente não fugir o foco. O que interessa é o let, né? Então, vou criar uma variável, eu digo let, digo o nome da minha variável, nome da variável, né? E dou um valor para ela. Esse valor pode ser um número, né? Lembrando que o ponto e vírgula é bom, né? Para finalizar aqui a instrução, não é algo obrigatório, mas é bom que se faça. Pelo menos eu tenho o hábito de front-end fazer com ponto e vírgula e back-end sem ponto e vírgula. Porque o código de back-end acaba sendo ele mais, exige mais lógica, mas é um código mais simples, mais linear. E é uma forma também de eu também distinguir que é um JavaScript de back-end ou de front, aqui eu faço também com essa parte do ponto e vírgula. Mas eu aqui no front uso sempre, normalmente, o ponto e vírgula. Então aqui é uma variável que pode ter um número, pode ter uma string, ok? Aqui o meu texto, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Aqui um pouco mais grande. E força aí, Nuno. No JavaScript não precisamos então de definir o tipo da variável, né? Supostamente. Exatamente. Não, o tipo da variável não precisa definir mesmo. Mas porquê? Porque é que algumas linguagens é preciso e, por exemplo, JavaScript não é necessário? Porque o JavaScript ele não é uma linguagem fortemente tipada, né? E o Venturinha já se rindo aí. Explica aí, Venturinha, então. Já fiz mal em rir, não é? Não fez mal nenhum, porque tem essa piada. Né? Não, mas eu acho que também tem a ver a forma como o código é processado, não é? Ou seja, por exemplo, em Java tudo é convertido para objeto, tem a questão das hierarquias, da questão da memória dos zips, se é tipos primitivos, não são, e no JavaScript eles de alguma maneira simplificaram isso. Ou seja, que tem a parte boa que temos liberdade para tudo, mas tem a parte má que exige muita responsabilidade quando a pessoa está a programar. Mas se calhar vou-te deixar tu responderes melhor, porque se calhar não, mas traz mais à vontade aqui. Isso mesmo. O ponto essencial é esse, né? Que é a questão da liberdade. Ou seja, nem tudo na vida é tão positivo ou tão negativo, né? Mas é que até meti aquela imagem no chat a brincar, porque na faculdade diziam isso, que existe uma coisa que é o JavaScript e depois existe uma coisa que é o que é bom do JavaScript. E dá para ver perfeitamente na imagem o que é que se pode fazer com um e o que é que se deve fazer. Se quiseres ir partilhar na tela, acho que é uma piada gira. Sim, essa daqui, né? Exato. Ou seja, o JavaScript permite tudo o que o livro grande dá, e depois há um livro que é o que é bom do JavaScript, o que é que deve ser usado. Muito bom, muito bom. Olha, que é mesmo por aí mesmo. Faz muito sentido isso. Porque, pessoal, o JavaScript tem uns comportamentos doidos, mas vocês vão pegar isso com o tempo. Questão de precisão que a gente já falou aqui também, né? Então, tem aqui alguns detalhes que com o tempo vocês chegam lá. Mas lembrem dessa imagem, ok? Essa imagem ajuda bastante, realmente. Aí o que acontece, pessoal? Nessa lógica, então, eu dei aqui um valor para minha variável, que nesse caso é o quê? E o que essa variável tem? Se eu copiar aqui, né, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, então ela tem uma string. Mas eu posso alterar o valor dela e colocar um número. E agora ela já não tem um texto, né? Ela tem um número. Eu ainda posso alterar para um valor booleano, um true ou false, né? Que é para dizer se é verdadeiro ou falso, e também é muito usado aqui na questão das validações e tal, né? Então, a gente pode ficar trocando aqui o valor. Né? Há vários tipos, ok? Na documentação também, a gente tem daqui para os tipos mais básicos, e a gente tem também aqui outros dois tipos, que é o null e o undefined. São coisas bem diferentes, mas a gente vive com isso no JavaScript. Né? Então, a gente tem o null e o undefined, que são duas coisas diferentes. O undefined é como se isso aqui não existisse, ok? Ou seja, essa variável acaba que nem agora, ela meio que não existe, né? Se eu colocar aqui, ela está indefinida, é como se ela não existisse. Se eu chamar qualquer coisa,
tá vendo? Is not defined. Okay? Não está definido. E aí tem essa lógica do que já foi criado em código, daquilo que não foi criado em código, que é esse undefined aqui. E o null é o valor da minha variável, é nulo nesse caso, não tem nenhum valor numérico, string, o que for, é um valor nulo e acabou, né? Não tem valor ainda definido, mas a variável existe com valor em aberto. Bem, outra coisa completamente diferente são as constantes. Então, vamos lá. Eu aqui criei aqui uma variável, né? E agora eu vou criar aqui um const minha constante. Okay? Opa, tudo junto. Okay? 1, 2, 3. Agora, qual que é a diferença? Se eu pegar aqui a minha constante, né? Eu agora tenho aqui esse valor. E agora eu quero que a minha constante ela mude para uma string. Okay? Não posso. Quero mudar para um número. Outro número, né? Também não posso, ok? Por quê? Porque a constante funciona da seguinte forma. A gente define um valor e esse valor não se altera mais. Acabou-se. Vai ser sempre esse valor. Então, o que a gente deve priorizar no nosso código? Lets, variáveis, ou constantes? Que as const. Depende de cada escopo. Não vou mentir. Constante é bom pela questão de você garantir que certos valores não vão ser mudados. O let, querendo ou não, ele é usado pra caramba porque tem muitos dados que são variáveis muitas vezes. Então, isso vai depender muito do escopo. No back-end, principalmente falando por mim, o padrão é utilizar const, pela questão, por exemplo, não ficar se alterando dados. Mas no aprendizado ali, o let vai bem tranquilo. Não use var, por favor. Porque senão você vai ficar deixando no escopo global, isso vai acabar misturando e vai dar problema. Muito bom, Marcos, muito bom. É mesmo por aí, só que, assim, pessoal, é bom que a gente tenha em mente que a gente deve priorizar constantes. Ou seja, por que a gente deve fazer isso? Porque isso vai garantir um código mais seguro. Porque essa mudança de valor aqui dos lets, né? Ou seja, eu tenho um let e eu fico trocando o valor, não é muito legal. Porque uma hora essa variável tem um número, outra hora tem um booleano, outra hora tem um texto. Então, o que isso acontece? Eu não posso tratar um texto como eu trato um número. São coisas completamente diferentes no nível de tratativa aqui no código. Então, vamos fazer aqui um teste. Eu tenho, por exemplo, uma variável, né? Minha variável, né? Igual a 1, 2, 3. E agora eu vou fazer a minha variável mais igual, que é o mesmo. Eu vou fazer aqui sim primeiro. Aqui. Que é mais 7, por exemplo. Ele deu 130. Agora o meu valor da minha variável, né? É 130. Beleza. Agora imagina que eu troco a minha variável para texto. Meu texto. E agora eu volto e executo esse código. Vou fazer aqui uma soma. Olha o que aconteceu. Eu achava aqui que ia fazer uma operação matemática. Mas numa parte do código mudou o valor para texto. Então eu já quebro a coerência do código a seguir, ok? Então se eu colocar alguma instrução no meio, se eu tiver um código meio comprido, e eu altero o valor dessa variável, eu vou alterar o comportamento dela a nível geral. Então, isso não é bacana. Então, como a gente não tem os tipos aqui, como a gente falou há pouco, o Nuno bem levantou essa questão dos tipos, então, é uma forma de a gente se proteger um pouco, utilizando constantes. De garantir que, ou seja, claro que há situações, como o Marcos falou, que a gente acaba precisando de alterar o valor e faz sentido ser uma variável, né? Mas há outras situações que não, ou seja, na maioria dos casos até, a gente não fica alterando muito o valor, então constantes é uma boa. E quando a gente tem arrays e objetos, é de boa também trabalhar com constante, tá bem? A gente consegue manipular o array de boa e acrescentar itens e remover e tal. Quando a gente chegar na parte de arrays, vai ser possível ver isso. Bem, operações matemáticas.
O JavaScript suporta as operações matemáticas aqui principais, né? Eu vou voltar aqui com o valor 1, 2, 3. Não posso definir de novo, né? Porque o let já foi definido, eu posso definir uma vez. Então, eu posso somar também dessa forma. Okay? Então, o que acontece? Isso aqui, esse mais igual, é uma abreviação para isso aqui. Okay? Eu não preciso ter a repetição da minha variável mais um número. Se eu coloco mais igual, então vai ser a minha variável somando o valor que eu estou passando. Okay? E está feito. Aí eu posso também fazer uma divisão, e aí eu posso fazer da mesma forma, posso fazer variável divide por 2, por exemplo, ou ainda eu posso fazer que é dividido, né, por 2. E aí ele já opera aqui logo a divisão. A mesma coisa eu posso fazer com a multiplicação. Posso colocar aqui o sinal antes, ou, que seria a mesma coisa, né, que isso aqui. Tem aqui a minha multiplicação. Okay? E aí o que acontece? Nós temos aqui no JavaScript uma coisinha que é fazer... agora eu vou alterar o valor para 2. E agora eu vou pôr aqui 2 asteriscos. Então, vai ser 2 elevado a 2, deu 4, elevado a 2 de novo, 16, e vai embora, né? Então, a gente começa a fazer aqui essas operações do número elevado ao outro, só colocando aqui 2 asteriscos. Que é a mesma coisa que eu fizer também aqui, a minha variável, vezes, né? Vai embora. Bem, o que acontece? Quando a gente tem assim um número, nós podemos ver se esse número é par ou ímpar através do módulo, né? E que é o quê? Que é esse símbolo de porcentagem. Se eu quiser, então, a minha variável, o resto da divisão, né, por 2, está sendo 0. Então, se eu tiver um valor, por mais grande que ali o número, né, dividiu tudo e o resto for... Caramba, não paga. Agora, deixa eu colocar aqui um número ímpar. Aqui. Deixa eu colocar aqui um número ímpar, por exemplo, 5, e eu fizer aqui um módulo de 2, né, ou então só assim, é a mesma coisa, igual aqui na frente. O resto foi 1, então sobrou 1. Então, vendo se sobra 0 ou diferente de 0, é uma forma da gente validar se é um número par ou ímpar. Nesse caso aqui, restou qualquer coisa, então está sendo um número ímpar. Aí a gente entra aqui na parte das comparações, né? Então, a gente tem, por exemplo, se eu quiser verificar, a gente vai ver mais na frente, os ifs e os whiles e por aí fora, mas a gente pode fazer aqui uma validação, que é número maior que 1, e aí a gente passa aqui o resultado, né? Que é se a minha variável aqui é maior que 1. Okay? Deu aqui, não deu indefinido. Deixa eu ver aqui, igual, por que não está imprimindo? Devia estar imprimindo aqui. Deixa eu pôr só assim, ver se vai. É diferente aqui do Chrome. Ah, não, tá aqui, ó. Eu desliguei. Tá aqui em cima desligado. Os logs. Só os. Beleza. Então, número maior que 1, true. Então é verdadeiro. E menor que 1, false, né? E aqui a gente joga, então, menor, maior, maior igual, e vai embora, né? E a gente tem depois o símbolo de diferente. Né? Se é qualquer coisa diferente de 0, e por aí fora. Nós temos um outro caso, que é o igual, igual. Okay? Esse igual, igual é um pouquinho mais tricky, porque tem a ver com a forma como o JavaScript aqui armazena o tipo, né? Então, por exemplo, se a minha variável ela for um número, 0, e eu digo, então, a minha variável ela é igual a 0, é verdadeiro. Repara, aqui é um número, aqui é uma string, é um texto que eu tenho aqui o meu apóstrofo, né?
Então, com outro igual, eu estou validando o quê? Se o valor é o mesmo, mas o tipo também. Okay? Então, o tipo aqui em cima tem que ser também string, tem que ser inteiro nesse caso. Se eu colocar aqui em string, então também vai validar se ela cumpre um valor 0 mais o tipo string. Então, ele valida as duas coisas, valor e tipo, com mais um igual. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Aí, ou alguma pulga atrás da orelha? Para já? É um pouquinho rápido, porque a gente também vai rever isso muitas vezes. Isso a gente vai falar disso muitas vezes aí no futuro. Beleza. Então, o que mais que a gente pode fazer? Bem, a gente pode interagir também com o HTML, okay? Através do seletor. Então, o que seria esse tal seletor? Então, é o seguinte. Vamos supor, eu tenho aqui, né, o meu código. E tem aqui esse carinha aqui, né? Que é, opa, eu aumentei muito a letra. Agora eu tenho aqui esses rules, eu queria aqui de lado. Como é que eu movo agora de volta aqui para o lado? Aqui é tudo. Tá bem, pode ser assim. Deixa eu carregar de novo. Ficou vermelho. Doido? Alguém alterou meu código aí? Estou desconfiado. Deixa eu ver aqui. Olha aí o Francisco. E aí, Francisco? Beleza. Aqui esse header background, mas não sei. Beleza. Então, o que acontece? Olha só que legal. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui no inspector, então eu tenho aqui uma tag header, né? Então, o que acontece? Eu tenho o document.query selector, né? E aí, query selector. E aí eu posso pôr aqui o nome da minha tag. Okay? Pessoal, esse query selector, ele é a mesma lógica ali do CSS, dos nossos seletores do CSS, que a gente viu lá atrás. Então, essa lógica que a gente tem aqui em cima, olha só, isso aqui que a gente chama de seletor, é a mesma coisa que a gente utiliza aqui. Então, aqui a gente pega uma query, a gente pega uma tag, um elemento aqui do nosso DOM, baseado, então, no nosso seletor que a gente passa aqui, né? Então, pegando aqui esse seletor, a gente consegue interagir com ele. Eu posso agora, por exemplo, dizer que o inner HTML vai ser, então, um H1. Olá. E a gente altera o conteúdo do header completamente, ok? Então, o que aconteceu aqui? Ele apagou tudo que existia dentro da tag header e colocou esse conteúdo que eu passei aqui. Só passou agora a ter aqui o meu H1. Outra forma de fazer isso é usando o text, o inner text. Okay? Só que o inner text, o que acontece? Ele não suporta HTML, só texto. Então, se eu coloco tags, ele fica aqui como conteúdo de texto. Okay? Então, ele trabalha diretamente aqui com texto. E o inner HTML não, a gente consegue injetar aqui um HTML mais complexo. Outra forma da gente interagir aqui com o nosso HTML é aqui utilizando... Aliás, pessoal, vou mudar aqui o cenário. Eu vou introduzir aqui uma outra ferramenta, que é esse front editor.dev. Isso aqui é uma ferramentazinha simples, okay? Há várias delas por aí, mas eu gosto dela porque ela é bem simples aqui de a gente utilizar e facilita aqui bastante. O que acontece? Ele vem logo de cara com HTML, CSS, JavaScript. Então, a gente altera aqui o código e ele processa aqui do lado, né? Essa aqui é a 9, né? Por acaso, algo assim. Okay? Aqui eu tenho, então, o meu conteúdo de teste. Okay? Então, rapidinho, a gente consegue brincar aqui e ver as coisas acontecendo. Vem aqui, coloco uma
uma cor qualquer, né? Mas vou pôr um border, solid 3px black. Aqui um padding de 20px. E a gente já programa e já vê aqui do lado o resultado. Então, para dar uma brincada aí, é legal. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui esse query selector, né? Ele já pegou, então, aqui o main. Beleza. Outra forma de fazer isso é eu ter aqui por exemplo, aqui dentro, uma section. Tem aqui o barra section. E aí, aqui eu tenho o meu conteúdo da section. Aqui agora no JS, deixa eu pôr aqui, section. Agora, um pouquinho de px. E aqui eu vou pôr uma borda, outra cor. Então tem aqui a minha section. Bem, aqui na section eu posso pôr um ID. E agora eu posso fazer um seletor aqui, vou pegar esse objeto de forma diferente, que é aqui o const section. Eu poderia pegar pela tag também, como eu estou fazendo aqui no query selector, mas também tem o document.getElementById. Esse carinha aqui. Então aqui eu só passo o nome do meu, o ID que eu coloquei aqui, né? E coloco aqui na minha função. E aí agora eu posso, por exemplo, até interagir com o CSS. Como é que a gente faz isso? Eu digo aqui o meu style, e aí eu posso, por exemplo, pôr um font size, né, igual a, sei lá, 50px. Já interajo aqui com CSS via JavaScript, né? Então, é uma forma da gente brincar, e quando a gente tem duas palavras, né, no CSS seria assim, né? Mas em JavaScript tira o traço e a segunda palavra fica com letra maiúscula, tá bem? Esse é o padrão aqui do JavaScript, para mexer com esses parâmetros aqui do CSS. E pronto, aqui a gente pode fazer N coisas. Outra forma de eu fazer isso, de eu pegar aqui o meu elemento, seria usar a lógica do CSS, que é aqui com selector, né? Seria como? Eu tenho aqui a minha section, que ela tem o ID minha section. E aí vamos ver se funcionou. Cleaner HTML, seletor com ID. Funcionou. Então, se no CSS eu quiser pegar algo por ID, eu vou usar esse cardinal aqui. Se eu quiser pegar pela classe, né, vamos supor que eu tenho aqui outra classe, outra section, agora com classe, né? Eu vou dar o mesmo nome. Aí agora, aqui, como é classe, a gente muda aqui, então, seletor com classe. E aqui eu mudo o meu cardinal para ponto, né? Que as classes são com ponto. Né? E funcionou. Conteúdo da section, o que aconteceu aqui? Ah, porque eu tenho aqui o mesmo, a const. Okay? Então, se eu ver aqui na minha console, eu tenho aqui um erro. Está aqui em cima, olha. Redeclaration, okay? Da constante section selector. Okay? Então, eu tenho a mesma constante duas vezes. Então, vou chamar aqui section class e aqui ID. Okay? Pronto, seletor da classe aqui embaixo. Né? Aqui com ID e aqui da classe. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos essa parte? Dúvidas? Só a gente está relembrando agora um pouco a manipulação do CSS via JavaScript. Normalmente no browser, além dessas coisas, você pode também mexer com modais,
Por exemplo, você quer fazer aparecer um modal quando o usuário clica em X botão. Aí, então, se faça manipulação via CSS. Você deixa ele feito, lógico, mas ele vai ficar escondido. Aí, cliquei num botão, ele pula na sua tela, você preenche ele, clica num botão, ele some de novo. É uma coisa também que dá para ser feito no JavaScript aí dentro do navegador, bem simples. Exatamente, muito bom. Exatamente, que é só trocar a classe, né? E aí muda o comportamento. Esse dinamismo todo que o Marcos estava explicando, é esse o poder que o JavaScript nos dá ao fazer um site, ok? Por exemplo, no caso aqui do... deixa eu ver aqui, no caso do Netuno mesmo, ou seja, aqui quando eu mudo essa janelinha aqui, né, quando eu passo o mouse por cima, isso aqui para abrir, dá para fazer para o CSS? Dá, mas para o JavaScript simplifica e fica muito mais intuitivo e tu tem mais controle, né? Tem N coisas aqui que acabam sendo feitas, tendo que ser feitas por JavaScript. Deixa eu ver se eu encontro aqui um outro caso. Esse é bem óbvio. Esses aqui acabam sendo efeitos de CSS. Aqui não tem muito mais. Isso aqui acaba sendo CSS puro também. Mas se eu for aqui para a nossa plataforma de dev, né, aí fica mais claro ainda. Okay? Porque quando eu venho aqui, edito, né, esse carregamento aqui, isso aqui é JavaScript, pessoal. Okay? Eu venho aqui, adiciono um item e removo, isso aqui só é possível fazer graças ao JavaScript. Esse dinamismo todo aqui na tela, só conseguimos fazer assim via JavaScript. Mais coisas, eu tenho aqui então os meus acessos, né, essas abinhas, essa mudança aqui, eu clico, esconde um e arrasta e abre o outro, né, esse tipo de interação, mesma coisa, obriga aqui JavaScript, né, e por aí vai, a mesma coisa que eu clico aqui em abrir, eu clico aqui e abro uma modal, né, esse tipo de interações, pessoal, JavaScript. Aí se eu sair, terminar aqui a minha sessão, aí aqui, essa brincadeirinha aqui, essa animação, também acaba tendo bastante JavaScript aqui. Também tem um misto de CSS e JavaScript. Beleza? Mais coisas para a gente ver aí, aqui do JavaScript. Bem, todo esse código que eu coloquei aqui, obviamente, eu podia pôr aqui no meu arquivo, né, no meu arquivo JS, e ter ele integrado, então, ali com o meu website, de forma aqui um pouco mais dinâmica. Então, eu vou fazer aqui só uma brincadeira simples, para a gente ver isso aqui interagindo. Esse alerta, como ele chateia muito, eu vou esconder aqui para já. Essa questão do acento no JavaScript, só título de curiosidade, pessoal. A gente tem que procurar aqui uma coisinha que é JavaScript Unicode, né? E aí, como é que é? O string para o Unicode. Aqui. Epa, caramba. Escape. Deixa eu pôr aqui. Escape. Não, esse aqui é tutorial também. É que é esse /x, só que tem uns conversores automáticos. Agora estou me fugindo do termo. Caramba. Deixa eu ver. Aqui também tá coisa. Com //u. Eu vou ficar devendo essa, meu. Tinha tantos sites que faziam isso, que era facinho de achar. Sei lá, meu. O string encode, string unicode, algo assim. Beleza, eu vou ficar devendo essa. Tem que encontrar aqui um conversor bom que eu usava bastante. Mas que a gente tem a codificação dos caracteres com acento, que é diferente ali do HTML. Mas beleza, fico devendo essa. É o /u qualquer coisa, né?
Deixa eu ver se eu esqueci aqui um ponto. Não, esse ponto é na próxima aula, exato. Beleza. Então, vamos lá fazer aqui deixa eu pôr aqui o olá, então, sem acento. Eu vou comentar aqui essa linha, né? Ou seja, para comentários de JavaScript, é aqui o //, né? Ou o /*. Eu até gosto de usar 2 asteriscos, muitas vezes. E fecha aqui múltiplas linhas. Ok. E então é o seguinte, eu vou mexer aqui com o meu... deixa eu atualizar aqui, né? Que esse raio que ficou vermelho. Estou curioso saber por que isso aqui ficou vermelho. Eu mexi aqui. O que esse cara está fazendo aqui? Eu mexi nesse código. Que foi o exemplo, já lembrei, ok? Foi do mobile. Beleza. Opa, ele não atualizou ainda. Ok? Ou eu não gravei. Deixa eu ver aqui, não gravei. Não gravei, deixa eu gravar. Gravei isso aqui parado. Beleza. Então, com base nisso que a gente viu agora, eu posso, por exemplo, pegar aqui a minha classe, pela classe logo, né? Então, eu posso fazer aqui um document.query selector. Então, vai ser o quê? Um div que tem a classe logo, né? Então, div.logo. Tem aqui, então, a minha const, que é o meu logo. E aí, então, aqui eu posso brincar e colocar um logo.style.border igual a 2px solid e aqui red. Então, se eu mexer ali, deixa eu tirar aqui esse modo responsivo. Okay? Então, essa bordinha aqui acabou de ser adicionada via JavaScript, né? Se eu mudar aqui para outra cor, e está aqui alterado. Beleza. E vai embora. Repara que aqui eu priorizei, né? Estou priorizando aqui sempre o uso de constantes, justamente por isso. Não vai trocar aqui o valor. Bem, pessoal, outra coisa agora que eu queria mudar o rumo. Tem alguma dúvida com JavaScript? Deu para entender um pouquinho? Variáveis, constantes, tipos de objetos, somas. Força aí, Marcos. Isso aí, por enquanto, vai ficar mais tranquilo. Tem que ser praticado bastante para as pessoas conseguirem entender bem, mas só para frente, aí para frente elas vão começar a ver que o caldo engrossa um pouco. Ainda tá tranquilo, dá para brincar bastante, relembrar como manipular CSS via JavaScript, né, que a gente faz isso no React com Static Components, né, que é bem parecido. É bem interessante para começar a tomar gosto, mas no princípio tá muito bacana, tá sendo gostoso relembrar. Boa, meu. Pessoal, agora eu queria mudar um pouco o rumo. Nós vamos não vamos bem deixar JavaScript, mas é um misto, puxando aqui por esse papo de CSS e JavaScript, que é o less. Nós falamos de less lá atrás, junto com o SAS, em uma conversa que a gente teve, né? Então, a gente tem o less JS, que é esse carinha aqui, né? Eu prefiro bastante o less em vez do SAS, por algumas facilidades aí. Mas tem aqui, por exemplo, um detalhe já de cara, que é utilizar aqui uma importação e usar o less direto aqui no browser. Então é o seguinte, tem lá isso na documentação. Eu vou sair daqui do Vim agora, para demonstrar melhor isso. Então eu estou aqui no meu webhook, estou aqui dentro na parte de scripts, né? Então eu tenho ali uns comandozinhos, que é para baixar, então, o meu less, né? Então, tem um arquivo, o JS, que é o unificado aqui do less, e depois tem aqui um outro, que é o map. Convém puxar os dois, para evitar ali mensagens no browser e tal, e ajuda também no debug. Então, puxar esses dois arquivos aqui, okay? Esses dois aqui, o less e o
e o... Opa. Caramba. Menos um. Pronto. Então, nós temos esses dois less, e a gente basta incluir esse aqui no nosso JavaScript. JavaScript não, basta excluir esse JavaScript no nosso HTML. É isso que eu queria dizer. Então, voltando lá no Vim, né? No caso, NVim, no Vim. Então, aqui de lado, eu tenho agora aqui nos scripts, tem aqui os meus dois less, né? Que eu acabei de baixar. Então, aqui no Index, eu vou fazer o seguinte. Depois aqui do meu style, né? Do meu CSS, e está aqui esse meu root CSS, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui outro conteúdo, que vai ser puxar esse carinha aqui. Opa. E aí também puxar aqui o JavaScript que eu coloquei lá. Eu acabei de baixar. Ou seja, essa linha de baixo, eu estou incluindo um arquivo JavaScript less, né, que eu acabei de baixar da internet, ou seja, nós estamos colocando, injetando aqui uma dependência, né, acaba sendo isso. Ou seja, isso aqui foi baixado agora ali pelo comando wget, né, então nós temos essa dependência agora, e aqui está incluindo na página, mas, ao mesmo tempo, eu estou chamando aqui um arquivo, né, esse stylus.less, dentro da pasta stylus, e aqui eu vou mudar o nome também, vou pôr, eu acho que não tem nenhum main. Mas tem aqui esse main, vai fazer confusão. Deixa eu criar aqui esse arquivo, então. Estou enganando aqui. Touch, então vai ser stylus/stylus.less. Beleza. E aqui, então, eu vou abrir esse arquivo. Não. Okay. Ele estava puxando aqui um que eu tinha feito antes, e não é suposto. Beleza. Então, nós temos aqui um arquivo novo, né? E temos aqui, esse aqui, então, incluindo esse less que eu acabei de criar, esse stylus less, que está aqui em cima, sendo incluído aqui. Bem, aqui em cima, como eu tenho esse less, ele sendo incluído depois do CSS, então eu posso sobrepor aqui algumas parametrizações. Então, vou fazer logo aqui uma brincadeira com o header. Okay? Então, eu estou programando aqui no arquivo .less, mas eu vou programar como se fosse um CSS. Okay? Então, vamos pôr aqui um background, 2 pontos yellow, vamos ver o que acontece. Vamos ver se isso funciona. Opa, peraí, faltou gravar aqui o index. E agora, ver aqui como é que funciona. Okay? Já funcionou. Okay? Então, o que aconteceu? Esse arquivo .less, ele está sendo processado por esse JavaScript. E aqui dentro, agora, a gente tem uma sintaxe que a gente pode trabalhar. Diferente um pouco do CSS. De forma geral, pessoal, a gente utiliza aqui a mesma coisa que a gente faria em CSS. É a mesma coisa, tal e qual. Entendeu? Só que temos aqui uma vantagem importantíssima, que é o seguinte. Eu aqui dentro do header, eu tenho aqui o meu div do logo, né? E tem aqui a navegação. Vou mexer aqui com a navegação, que eu já mexi ali com o logo, né? E quero mexer aqui com a minha navegação. O que eu faço? Eu, no CSS normal, eu teria que fazer isso. Então, assim, nave, né? E aqui, então, um border, 2px solid, e agora aqui um green da vida, ou blue. Acho que aquilo vai ficar muito coisa, sei lá. E aí, eu venho aqui e tem agora uma coisa esquizofrênica. Vamos ver se vai dar certo. Ok? Ficou aqui o contornado de azul. Ora, repara aqui, eu tenho uma repetição, né, de blocos. Header e header repetido outra vez.
O LESS, a ideia do LESS, pessoal, é nos poupar trabalho e ter o código mais organizado naquela lógica de árvore. Lembra que a gente tem um tronco principal e vamos criando ramificações internas, né? Como a estrutura do HTML, que é a mesma coisa. Ou seja, se a gente olhar para o HTML, nós temos aqui uma tag py, temos aqui a tag body, né? E dentro temos o header e vai funilando os seus ramos, né, para dentro, tá? Como se fosse uma árvore deitada, né, invertida de lado. E aqui é a mesma lógica. Então, como é que a gente faz isso? Esses blocos aqui em cima, isso aqui é como seria no CSS, que eu também posso fazer no LESS a mesma coisa e vai funcionar. Só que o que o LESS permite que a gente fazer? É o seguinte, eu faço aqui um header e coloco aqui dentro do header, então, o meu background. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se ele cola assim. Não cola. Então, deixa eu copiar aqui a mão. Escrever mesmo. E aqui, então, o meu e aí, edito aqui, vou pôr, deixa eu ver, uma hora, vai ser diferente. E agora, eu posso pôr aqui nave. Olha a diferença, pessoal. Olha o que a gente poupa de trabalho. Viu? E aqui agora, a minha borda vai ser 2px solid, e aqui vou pôr Vamos ver se funciona? Okay. Ficou laranja e ficou verde. Por que isso aconteceu? Porque essa parametrização vai substituindo a anterior, né? Isso vai sendo de forma incremental. Então, o último... incremental não, né? De substituição. Ou seja, a última definição substitui a anterior. Força, Wagner. Manda bala. O Edu, então ali ó, na linha 13, se eu quiser adicionar um pseudo-elemento, ao invés de usar o maior que, eu vou utilizar a referência. Certo. Assim, o maior funciona da seguinte forma. O maior, ele tem que pegar um filho direto. Isso. Não pode estar mais... pronto. Ou seja, dentro do header tem que ter diretamente, tem que ter o nav, né? Sim. Se eu não tiver o maior, aí eu vou pegar um filho qualquer. Por exemplo, eu quero interagir com as tags as dentro do header. Então, eu não coloco o sinal de maior e todas as tags as vão passar agora aqui por esse parâmetro. Certo. Okay. Se eu quiser pegar, por exemplo, last child, vai direto ali no lugar do maior que, né? Vai do... Eu acho que eu entendi. Okay. Aqui tem o last child por aí fora, né? Então, ó, esse exemplo, por exemplo, se eu quiser pegar o last child de header, eu posso colocar direto sem o A, por exemplo, ficaria só 2 pontos, aí last child. Não, aí tu tem que fazer o seguinte, tem que colocar o E comercial. Caramba. É o seguinte, aqui, o E comercial. Ah, legal. Então, aí, nessa situação, eu tô fazendo a referência a header, né? Exatamente. O E comercial é como se fosse uma concatenização. Entendi. Eu estou puxando o meu pai para incluir aqui antes. Porque, pessoal, o CSS não suporta esse efeito de cascada, né? De eu colocar um seletor dentro de outro. O LESS e o SAS nos permite fazer isso, só que ele renderiza depois o CSS final, porque o browser ele não entende o que é LESS e o que é SAS. Para o browser isso não existe. Viu? Por isso que a gente precisa de ter esse processador aqui, esse LESS, JS, que ele vai processar e ele vai depois interpretar o código LESS e carregar lá as definições de CSS, como a gente está programando aqui. Então, de forma simples, é o seguinte, nós temos um seletor pai e temos um filho. Na renderização final, o pai fica junto com os filhos. Esse E comercial aqui, o que ele faz é uma inclusão da hierarquia toda, né, do pai, e junto aqui com a definição do nosso subseletor aqui. Força, Wagner. E
seguindo aquela ideia que você iniciou hoje, não existe código perfeito, né? Qual que seria o custo, por exemplo, de usar esse mini processador? É assim, aqui nesse caso, a gente está jogando a bola pro lado do front-end, né? Porque a gente está incluindo aqui esse JavaScript. Então, esse LESS ele vai ser processado usando a memória e CPU, né, processador, do browser ali do cliente. Então, o back-end não sofre nada com isso. O front-end, como exige esse processamento, vai ficar um pouquinho mais pesado. Mas não é muito, dada a vantagem que a gente tem no nível de código. E a gente está jogando a bola para o lado do cliente processar, não é assim tão mal, né? Hoje em dia a gente tem jogos, tem tanta coisa pesada ali no browser que vai de boa. Mas em React, por exemplo, como estava sendo falado antes do Style Component e por aí fora, a gente integra, no caso do React, o compilador do LESS, para que ele compilar no JS final, já toda a parte de JavaScript, do JSX, né, que tem ali as tags, e também a parte do LESS. Então já fica tudo pré-compilado e vai pronto direitinho para o browser. Okay? Então a gente pode fazer esse processamento do LESS, a gente pode compilar o arquivo LESS para CSS, para já entregar pronto para o browser, ou a gente pode usar dessa forma, que é incluir o interpretador no HTML e aí fazer esse processamento em runtime do lado do browser. Beleza? Pessoal, nossa, o pessoal demora muito para entender essa lógica, pessoal. Muito mesmo. Essa questão dessa arvorezinha, ok? Eu vou tentar reforçar mais uma vez, só para a gente encerrar aqui. Então, pegando aqui a lógica dos links, né? Eu tenho qual efeito que eu tenho aqui nos links, passando o mouse por cima, tem aqui esse efeito, né? Não sei se vai ser uma boa, mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar aqui o A, então, ok? Seguindo essa lógica, eu vou criar aqui, ó, o A. E aqui eu vou ter um subelemento, que é o over, né? Então, repara, eu aqui... oxe, deu uma bugada boa. Eu vou pôr o quê? O que eu posso alterar aqui? Deixa eu pensar. Tamanho da letra, talvez? Vamos alterar o tamanho da letra. Ou o color, né? O color black. Ver se funciona. Ok, não funcionou. Deixa eu colocar aqui o important, ver se vai. Edu, como que está a estrutura Funcionou. lá? Hã? No HTML tem um parágrafo dentro do A? Não, ou seja, o A, ele está dentro dos LIs. Né? Eu tenho uma lista, né, o L, ali, e tem aqui os As. Então, a gente está aqui no header, eu não coloquei o sinal de maior, então ele está pegando todos os As que tem lá para dentro. Tudo que é A vai embora. E aqui no over, vamos fazer o seguinte, que é aqui no over, vamos pôr um border, talvez. Deixa eu pensar aqui, 2px, solid, e aqui vou pôr vermelhão. Vamos lá fazer um trabalho bem doido. Ó, ficou com a borda vermelha. Okay? Então, como o meu logo também tem a tag A, ele está fazendo esse efeito, né? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Essa linhazinha aqui, a linha 19, como ela está sendo gerada no CSS? Como que está funcionando isso? O browser não entende o LESS, lembra sempre disso. O browser não entende o LESS. Então, a linha 19 é essa linha aqui, ó. Header, A, 2 pontos, over. Okay? Essa linha aqui. É esse seletor que ele está processando aqui. Então, aqui, ele está juntando toda a estrutura do Py e incrementando essa pseudo variação aqui. Outra forma. Se eu tiver aqui, então, vamos fazer uma coisa mais requintada. Nave. Né? Qual que está dentro do nave?
E deixa eu ver se esse layout tem dentro. Né? Olha, legal. E agora você vai ficar aqui no menu, e aqui já não. Aqui já perdeu porque eu coloquei apenas o que está dentro do nav. Então, esse código agora, como é que fica aqui embaixo? Vai ficar com... seria equivalente a isso. Sim? Só que repara, pessoal, eu tenho várias definições aqui, ou seja, se eu pegar esse bloco todo, agora eu vou pôr aqui também a regra aqui desse A. Eu vou ter que ter, então, um header nav A. Okay? Então, olha só, eu tenho essa repetição 2 vezes aqui no meu código CSS. Com o less, eu monto essa estruturazinha aqui em árvore, e eu poupo essa repetição toda. Eu fico com um código muito mais organizado e com uma lógica mais clara. No começo, pessoal, a gente pode parecer um pouco confuso, mas isso poupa muito código a nível de CSS, muita repetição aqui de seletor. Então, o less é uma mão na roda. Hoje em dia, basicamente, ninguém constrói o CSS à mão. Tá bem? A gente utiliza muito o less e o SAS justamente porque facilita muito a construção do nosso CSS. Quanto maior o CSS vai ficando muito repeteco, muita repetição ali, e aqui a gente hierarquiza, põe essas definições todas e vai embora. Né? E permite muito mais coisas, permite variáveis, funções, media queries, tudo isso também é suportado aqui no less, e a gente vai falar isso num futuro breve. Beleza? Aqui na próxima aula, provavelmente. Beleza, pessoal? Deu para ver a vantagem do less? Todo mundo agora migrando para o less. Mas reparem que todo conhecimento de CSS é utilizado aqui no less. Uma coisa vai incrementando outra. Okay? Não é descartar tudo que aprendeu e aprender do zero de novo. Né? Não é isso. Ou seja, aqui toda a bagagem do CSS é importantíssima para fazer aqui um bom código em less. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, algum ponto? Reforçar aí? Alguma observação? Vai ser interessante. Hoje, será que seria bom você mostrar para eles como que utiliza uma classe, né? Porque quando eu vi a primeira vez eu achava um pouco confuso, né? Agora tudo bem, mas antes... Verdade. Okay. É um ponto que o Luiz falou que é interessante mostrar com classe. Mas eu até ia também colocar junto, até para agregar o que o Luiz falou, isso vai ser muito interessante de aprender, porque no React você tem o Style Components e o conceito dele é basicamente o mesmo do less. Se o cara pegar bem esse conceito, vai utilizar Style Components, SAS, com uma tranquilidade sem ser igual. Muito bom, mesmo. Então aqui, olha, a gente tem esse div com a classe. Né? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui então, o meu div está por baixo aqui do header direto, e que depois tem o quê nesse div? Tem a classe logo. Então, é o seguinte, logo. Repara que eu consigo aqui fazer um código muito mais estruturado, de forma atômica, né, que a gente falou da outra vez, né, que controlar o nível mais detalhado. Então, se eu tiver outra classe logo no meu código HTML, não tem nenhum problema, que eu não vou criar conflitos aqui com o header, porque eu facilmente encapsulo ele numa hierarquia bem fechada, um âmbito bem fechado. Eu quero alterar o logo ali do header. Okay? Se eu programar CSS à mão, por questões de preguiça, facilidade e tal, eu vou criar uns atalhos aqui para isso. Okay? Então, o que acontece? Eu posso pôr aqui no logo um background, por exemplo, blue, lá. Bem psicadélico agora, vamos lá. Ok? Alterou ali o logo. Mas eu também posso fazer outra coisa. Eu posso vir aqui, toda hora mudando aqui, que é o seguinte, eu posso dizer que é o div. Eu nem podia nem precisava ter aqui o sinal de maior, mas tudo bem. E aqui dentro, então, que vai ser o div, né? Incluindo o div, ponto logo. E o background agora vai ser vermelho.
Então, o que aconteceu, pessoal? Esse código de baixo é exatamente o mesmo código de cima. É exatamente o mesmo código. A diferença é que eu tenho aqui é esse nível a mais. Tá vendo? Eu quebrei em 2 níveis. Um pai e uma estrutura filho, só para classe. Então, aqui, esse e-comercial traz aqui uma vantagem tremenda aqui no nosso trabalho, okay? Nessa hierarquização toda. Pessoal, essa hierarquia é que faz toda a diferença aqui no LES e é o que o pessoal demora um pouquinho para interiorizar e entender como é que essa hierarquia funciona. Mas, pessoal, é focar nisso. Vocês precisam entender essa hierarquização e essa vantagem aqui desse e-comercial. E vai se abrir aí um mar de hipóteses e vantagens aí e acelera muito depois o vosso trabalho. Força aí, não sei quem está primeiro, se é o Wagner ou... Deixa eu ver aqui na minha ordem. É o Wagner primeiro. Força aí, Wagner. Edu, então, na utilização de classe, eu preciso, no LES, eu preciso dar uma referência, né? É da mesma forma que no CSS, ou seja, tu usa aqui o ponto. Se eu fosse usar o ID, né? Se eu fosse usar o ID, eu ia trocar o ponto pelo cardinal. A minha pergunta é, se eu posso estar iniciando uma referência a partir da classe, ao invés de um componente HTML, Sim, uma sim. tag? Vamos fazer diferente. Vamos tirar aqui essa tag e vamos tirar aqui esse comercial. Agora, não funcionou por quê? Deixa eu clicar aqui por um important. Você ver aqui com a... Funcionou. Isso que acontece. Não é só a ordem das classes que dita, ok? É um nível também de precisão. Okay? Quanto mais exato, mais definido, eu digo, uma propriedade que no CSS, essa predomina. Okay? Então, esse aqui eu estou dizendo que é o div, e estou dizendo que tem que ter, esse div tem que ter a classe logo. Então, é um âmbito muito mais fechado, muito mais exato. Aqui não, aqui eu estou dizendo que ó, dentro do header, tudo que for classe logo, põe esse background. Então, eu posso vir aqui e colocar também a classe logo aqui no nonado. Então, posso ter qualquer tag com a classe logo, né? E aí também afeta. E então, o que acontece? O ideal, pessoal, é a gente priorizar um afunilamento mais exato. Okay? Para não deixar assim muito aberto. Até permitir um código, uma utilização incorreta de uma classe, né? Porque depois a gente quer customizar mais ela no CSS, fazer ali uma adaptação, e não, afinal, ela está sendo usada em outras situações, né, que não convém muito. Beleza? Pessoal, mais algum ponto aí? Força, Marcos. Até o próprio Wagner comentou uma coisa que eu também queria ter comentado, se tinha problema fazer diretamente via classe, pois no Start Components, quando a gente trabalha, você pode fazer diretamente utilizando uma classe ou seletor. Claro que o Start Components te permite você estilizar diretamente uma tag e, entre aspas, bem aspas, ela se torna uma classe, porque você troca o nome dela por um nome CSS, que fica mais semântico e simples de você se entender onde você está. Então, o que o Wagner perguntou antes já sanou minha dúvida ali no LESS, porque eu vou começar agora a utilizar ele para me familiarizar. Eu pensei, será que dá para utilizar o mesmo conceito que a gente utiliza no Start Components e tudo mais? Aí, como agora a gente viu, então eu já fiquei entendido o conteúdo. Boa, meu. E é isso, a classe aqui ajuda também a clarificar, né, aqui um pouco o código, facilita bastante. Venturinha, força aí. Podes mostrar outra vez a classe Styleless? Só não percebo aí, tu tens 2 naves definidos, um tem border e outro tem a âncora, isso podia estar tudo dentro do mesmo bloco? Olha, perfeito, exatamente, podia estar tudo no mesmo bloco. Ok, eu Assim. pensei que era,
Sim, exato. Aí agora poupei linhas de código. E o Ok. meu efeito é o mesmo. É uma vantagem clara do porquê usar o LESS, né? É isso. Ok. Pronto, que para mim não estava 100% claro se tínhamos que também fazer essa separação. Ok. Exato. Obrigado. É muito flexível aqui o LESS. Acaba sendo. Mas, pessoal, o truque do LESS é essa hierarquização, ok? É entender isso e tá matado aqui o LESS. Depois o resto é muito mais simples. A questão aqui das variáveis, media queries e tal, é tudo bem trivial aí. E tem funções também que a gente vai falar um pouquinho aí na próxima aula. Beleza? Mais algum ponto, pessoal? Tranquilo? Gostaram do LESS? Adoraram o LESS? Vai facilitar a vida pra caramba, hein? Já adianto aí. Eu vou dar uma melhorada depois desse meu projeto para não ficar assim tão esquizofrênico aqui. Tem uma coisa mais apresentável aí na próxima aula. Então, beleza, pessoal. Vamos fazer aqui então uma pausazinha aqui para o intervalo. E a gente depois volta aí para nossa atividade em grupo.